Agora chegou o momento de você, de fato, apresentar o imóvel para o cliente. E eu tenho um passo a passo que é infalível. Então, basicamente, depois que você realizou a abertura com o cliente, você já fez algumas perguntas de investigação, já apresentou a tua empresa, basicamente você vai seguir a seguinte ordem de apresentação. Conceito do imóvel, de uma forma muito breve, incluindo o cliente nesse conceito, tá? Então, uma dica muito rápida nesse sentido é, o empreendimento se chama fly, né, que significa voar. Então, para um cliente, você vai falar um casal jovem, que é o primeiro momento, que eles estão saindo da casa dos pais, que eles vão alcançar um momento incrível na vida deles. Para um casal que já tem mais idade, você pode falar que eles tiveram uma grande trajetória na vida deles, um grande voo. Para uma pessoa solteira, você vai falar que é o primeiro passo, uma grande jornada. Se for uma pessoa, por exemplo, empresária, você pode falar, olha, com certeza você alcançou vários patamares na sua vida, ou seja, você personaliza o conceito colocando o cliente dentro do conceito. Isso vai fazer com que o conceito seja vivo e não um conceito morto. Depois que você falou do conceito, você pode falar da localização. Na hora da localização é muito importante você perguntar para o cliente se ele conhece ou não. Se ele conhece, segue. Agora, caso ele não conheça, você pode enaltecer. E tem uma dica também para localização. É sempre em 3 esferas. Cidade, bairro, região e rua, né? Então, dessa forma você consegue mostrar. Cliente, olha, a cidade de Curitiba hoje, os bairros são dessa forma. Nesse bairro você tem essa e essa característica e a rua é arborizada ou a rua é dessa forma, tá? Então você consegue passar em 3 níveis. Outra questão também é quando você vai falar do produto. Quando você for falar do produto, você pode dividir o produto em produto, fachada. Então, explicar todos os detalhes da fachada. Então, uma dica muito simples é você olhar para o cliente e falar, cliente, o que você achou da fachada? Assim, evita com que você tenha que falar muitas questões. Depois você pode pesquisar e falar, cliente, produto, área comum. Então, uma dica de ouro, tem muito empreendimento com muita área comum. Então, pergunta se o cliente realmente quer ver a área comum ou não. Se ele desejar, você pode perguntar se tem alguma área de interesse. Daí mostra só aquilo que o cliente tem interesse. Caso contrário, você pode fazer uma prestação completa. E por último, produto, que é justamente o apartamento, a casa ou a unidade específica. Então, quando você for mostrar a unidade, você pode simplesmente falar assim, é um apartamento de 3 quartos de 70 metros. Cliente, o que você achou da planta? É um sobrado de 180 metros com 3 quartos. O que você achou da planta? Então, você só dá uma introdução e pergunta para o cliente. Se o cliente conhecer o projeto arquitetônico, ele vai observar muitas coisas. Caso ele não conheça, você pode mostrar para ele a planta. E a minha dica sempre mostra a planta como se você estivesse caminhando por ela, para que a apresentação tenha um começo, meio e fim. Então você começa pela porta, vai mostrar as primeiras áreas como se você estivesse entrando, e geralmente, conforme você for andando, você vai terminar geralmente nos quartos. E para a gente finalizar, você vai separar a negociação justamente do fechamento. Então, negociação é obter informações do cliente relevantes para que você consiga criar uma interatividade com ele em relação à possibilidade de negociação, que a gente chama de zona possível de acordo. Se o cliente estiver preparado com as informações corretas de negociação, né, que são justamente as questões de orçamento dele, quanto que ele pode pagar de ato, quanto que ele pode pagar por mês, o FGTS, possibilidade de balão, renda se for financiar e tudo mais, com essas informações depois você pode guiar ele para o fechamento. Isso eu vou apresentar em mais detalhes também para você na metodologia. E bom, para finalizar, esse é o passo a passo que você consegue ter um framework, ou seja, um guia para você não se perder durante o atendimento. Porque com base naquela primeira pergunta que você faz, do que é mais importante para o cliente, você consegue gastar mais tempo ou menos tempo em uma determinada área da sua apresentação.